Vamos conversar com o Ricardo Assis. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Graças a Deus. Um prazer estar novamente aqui, no seu programa para falar um pouquinho aí com o produtor. Bom, sabia que a gente já está aí cheio de notícias boas, né? Porque ladrão preso, a gente não quer que furta, mas furtou que vá preso. Com certeza, ainda mais. Alisson Paulinelli aí, um destaque. É finalizar o ano, agora também com essa notícia, da colheita, Você viu eu acho só? que é importantíssimo. A gente sabe que é o segmento, que vem segurando esse país, vem segurando a economia. Então é muito importante e a gente sabe a representatividade do agronegócio em nosso país, aqui na nossa região também, que é muito forte. Então isso é bastante interessante, terminar um ano com boas notícias, depois de um ano tão difícil que nós vivenciamos. Ô, Ricardo, e já, né, a gente está terminando dentro do agro. Não tem jeito, aquela velha, o agro não parou. Não parou, nunca vai parar e por aí segue afora. Tem muita gente aí viajando, está de recesso, e o produtor, como a gente mostrou ali em Sapezal, está colhendo, o outro está pulverizando. Então, assim, ele tem que estar de olho lá na lavoura. É o momento também dele começar a ficar de olho nos planejamentos aí, aproveitar esse momento para 2021? Com certeza, a gente sabe que a gente não para de se alimentar, de vestir roupa, das necessidades básicas, e que boa parte é produzida no campo. Então a gente depende do produtor e é muito importante essa questão também do planejamento. A gente está finalizando 2020, vamos iniciar 2021 com a série de situações que podem ocorrer. E é muito importante, a gente fala em todos os segmentos, mas também para o produtor rural, para aqueles empresários do agro, que venha criar um planejamento, que faça todo um mapeamento para que possa, a gente sempre fala, potencializar ainda mais o seu negócio. Se você está bem organizado, está produzindo bem, a gente está vendo que o preço também ainda está bem, isso aí potencializa ainda mais. É diferente, às vezes, daquele negócio que está indo, às vezes, só numa questão intuitiva, e que às vezes você vai entrar no negócio do produtor e a gente verifica que muitas vezes poderia estar ainda melhor. Então é bastante importante neste momento buscar esse planejamento, às vezes contratando, estando com consultores, com profissionais ali para poder estar, vamos falar, auxiliando o seu negócio. E com isso eu não tenho dúvida, quando você está com bons profissionais, quando você está com um planejamento bem feito, descrito realmente o que você precisa fazer, aonde você quer chegar, é em todo negócio, a tendência do sucesso, a tendência de ser algo extremamente eficaz é muito grande. Então por isso vale muito a pena e já estamos nesse momento, aqui pelo menos na nossa região ainda não está nessa fase ainda da colheita, mas logo já estaremos, mas um pouco antes já fazer esse planejamento, logo depois tem o plantio da safrinha, então ter tudo muito mapeado, bem identificado, para que o negócio seja bastante solidificado. Você falou aí dessa consultoria. É importante para a gente deixar claro que não falamos só daquela consultoria técnica, do engenheiro agrônomo, Ele precisa ter uma consultoria também ali daquela gestão, ele precisa saber quanto custa a saca de soja dele, considerando desde um desgaste da máquina, essa reposição, e ver a necessidade de fazer uma reposição. Claro, é muito importante. A gente, ao longo desse ano, tivemos aí várias consultorias, vários clientes, e a gente verifica o quê? Nós já tivemos, por exemplo, um caso. Você entra, vamos falar, no negócio, na propriedade, e aí a partir do momento que os consultores, as pessoas ali estão fazendo um mapeamento, diagnóstico, muitas vezes o produtor está sem ali aquela identificação clara do que está gastando de maquinário para manutenção, de combustível, em relação a funcionário, a depreciação desse maquinário, às vezes não está descrito, às vezes é de uma forma intuitiva, vai fazendo. É muito importante que passe por essa fase agora o quê? De você ter todo esse mapeamento. E aí é o momento em que o profissional vai fazer todo esse levantamento e vai falar, olha, isso aqui, você pode fazer um investimento num maquinário mais novo, que você vai melhorar a sua produtividade, às vezes diminuindo em relação à questão do consumo de combustível, e tudo isso aí vai estar, ao final, sendo identificado
da redução de um custo, né, da pessoa, do produtor, né, poder ver quais os pontos que precisa fazer mais investimentos. Então, assim, é bastante interessante. A gente viu, né, ao longo, em um caso específico, que ao final a gente fez todo esse mapeamento e ele conseguiu identificar o que realmente ele precisava, trocar maquinário, diminuir às vezes mão de obra, né, ou até mesmo trazer mais mão de obra, né? Então isso aí tudo você consegue de uma forma clara saber como está o seu negócio, se realmente o que está entrando e o que está saindo, ele está lhe trazendo um resultado satisfatório. Então é muito importante, é necessário o agrônomo, é necessário engenheiro, zootecnista, mas também é importante, né, de você ter um bom contador, de você ter um bom advogado, de você ter um bom consultor, né, na parte de gestão, de governança. A gente vê muitas vezes, né, que a maioria é negócio familiar, que tem um filho, que tem o pai, a mãe, às vezes um sobrinho. Tem que estar bem descrito, identificado qual que é a função de cada um, qual que é o prolabore, o que você vai receber, e tudo isso é feito dentro desse processo, né, de consultoria, por exemplo, na parte de gestão, na parte de governança, em que a gente faz essa identificação e ao final entrega para todos, né? A gente entrega, por exemplo, a pessoa recebe lá do consultor, né, o que vai ser a atribuição de cada um, as competências, porque é uma empresa, então vai ter aquele que vai ser responsável do RH, aquele que é responsável das finanças, aquele da execução. Então é muito importante, né, que tenha isso extremamente identificado e a gente fala cada vez mais profissional, né, para que o negócio cresça ainda mais. Não, mas a minha fazenda é pequena, a minha propriedade é pequena, ela não tem assim um departamento de RH. Como é que eu não dou conta de ficar pagando um engenheiro ambiental, um engenheiro do trabalho, pagar um advogado? Como é que eu faço? É muito interessante. A gente fala em relação à organização, independente se é uma área pequena ou uma área grande, é importante o produtor, é importante o proprietário rural obter essa organização. Aí vai ser adequado de acordo com a sua realidade. Se você tem uma pequena propriedade, está lá produzindo, é importante você, e é óbvio que ele vai precisar às vezes de um agrônomo ali para fazer o acompanhamento do solo e tudo. Em relação à contabilidade, ele precisa de um contador. A gente tem aí uma série de situações fiscais, a gente vê, né, essa questão de algumas de bancadas lá no Congresso, toda hora querendo tirar incentivos do produtor, né? Então o contador, o advogado está ali atentos, olha, isso aqui você pode pagar, isso aqui não é necessário. Agora, é dentro da sua realidade. Às vezes você vai contratar, às vezes, um escritório de contabilidade com vários profissionais para te atender. Se você é um pequeno produtor, você pode contar sim com um contador, às vezes, um profissional para te atender dentro da sua realidade financeira. Mas é muito importante que o proprietário ele tenha essa consciência. A gente vê, Fabélia, a gente já acompanhou, muitas vezes aquele produtor que às vezes está plantando 3.000 hectares, 5.000 hectares, às vezes ele não está tendo uma lucratividade. Às vezes ele está ali plantando muito, numa área muito grande, mas com uma despesa, né, muito grande. Às vezes com maquinário velho que lhe traz uma série de transtornos, que tem que investir em manutenção, toda hora uma peça, estraga maquinário, tem que alugar. E às vezes aquele que está produzindo 500 hectares, está redondinho, muito definido, o seu maquinário está pago, ele está tendo uma lucratividade melhor. Está ganhando, né? Mais. Ganhando mais. Tudo isso é necessário essa avaliação e é necessário ter, sim, a profissionais para lhe acompanhar. Agora, você vai identificar o que você pode pagar dentro das suas condições, mas é sempre importante, né, o produtor, né, ter essa visão, né, da importância de ter bons profissionais, da importância de estar organizado. Nós temos a implantação do livro Caixa Digital que aconteceu esse ano, né? Então, dependendo agora do faturamento, que a gente sabe que na nossa região tem muitos produtores que têm um faturamento alto e que vai precisar de se organizar ainda mais para evitar, né, que tenha lá o desprazer de receber um alto, né, da Receita Federal. Pedir nota fiscal de tudo, isso aí acaba sendo... esqueci, tem que tirar a nota fiscal no nome de quem? Com a inscrição da fazenda, isso tudo faz parte dessa organização, né? Com certeza, Fabélia, é importantíssimo, né, o produtor se manter organizado, né, e tendo identificado o que está gastando, para qual despesa, para qual, por exemplo, conta que vai ser
vamos falar assim, feito o pagamento. A gente vê muito ainda essa questão de misturar conta física com conta jurídica, né? Que hoje a gente fala, não há mais essa possibilidade. E aí ele gosta de dizer, mas eu sei separar. Não sabe, não tem jeito, né? O duro, assim, a gente vê, né, que é importante estar se organizando, porque a gente está observando já muitos produtores sendo autuados, e aí quando, vamos falar assim, o produtor acorda para essa situação, já é um momento que já vem com a dor, porque com o auto, né, de infração que é pesado, né, e que causa, né, todo um transtorno, e ele vai ter que gastar muitas vezes para contratar um profissional para fazer a sua defesa, né, para fazer a sua reorganização. Então, é importante já ter esse cuidado. Normalmente uma multa ele já vai ter que pagar. Às vezes uma multa ele vai ter que até vender parte da sua propriedade. Então é bem pesado. Então a gente precisa, e o produtor precisa ter esse cuidado para evitar. E aí quando a gente fala, e muitas vezes a gente vê muitos falando da questão da hold, né, dessa questão do planejamento sucessório, planejamento patrimonial, é importantíssimo. Quando você, né, e a gente pega, por exemplo, tá lá, tem o pai, né, tem 3 filhos, tem a mãe, né, e que está rodando, às vezes compra no nome do pai, do nome do filho, da mãe. Tem né, muito acontece muito episódios. isso. Então a ideia é o quê? A partir do momento que você entra, né, para organizar, para orientar, a primeira coisa é definição, e aí você vai definir, como eu falei no primeiro bloco, o papel de cada um, o que vai ser o valor de cada um, definição e separação da conta física com a conta jurídica. Esse dinheiro vai ter que sair dali da conta da fazenda. Isso. E destinar para o filho A, para o filho B. Justo. E aí muitas vezes é o que a gente fala, que a questão da holding é você criar uma PJ, uma pessoa jurídica, mas tem toda a organização. E aí quando você faz dessa forma, tem as questões tributárias, tem as questões que a gente tem que fazer a análise, e a gente sabe que não são todos os casos que é necessário, por exemplo, fazer uma holding, mas depois a gente vai ter a questão da governança e a questão da gestão. A definição, ter planilha do que está gastando, fazendo um lançamento. Poxa, mas isso é muito difícil, né? Olha, pega às vezes um filho, a gente sabe que está nesse momento sucessório, às vezes o filho estudou, o filho está antenado à tecnologia, por que não o filho mesmo fazer esse lançamento, cuidar dessa parte financeira? Tudo isso é identificado, né? E a partir do momento que você está com isso redondo, a coisa flui de uma forma melhor. Por quê? Muitas vezes a gente, por exemplo, tem um caso, fez a hold, se organizou, a pessoa vendeu uma propriedade, estava com dinheiro e aí assim, não sabia como fazer o investimento. Faz toda a orientação, verifica se realmente é interessante o quantitativo de área, o que vai ser necessário para fazer investimento. Até mesmo quando o produtor está bem, é necessária orientação. Porque se você está bem, às vezes, vou adquirir mais uma área, mas você não sabe como é aquela área, o que você vai fazer de investimento, o que você vai ter que tirar aqui, né, às vezes do seu capital de giro, né, do seu lucro, do que você tem para fazer investimento aqui, às vezes você acaba prejudicando e afetando todo o negócio. Então é muito importante, né, ter esse cuidado. Uma coisa que a gente está vendo bastante também, Fabel, é a questão das dívidas, né, do produtor rural. A gente sabe que tem muitos produtores, né, endividados, que muitas vezes, né, como a gente falou, não teve esse planejamento, vai virando bola de neve, a questão de financiamento, né, custeio, e se perder, às vezes, um custeio ali, né, de uma safra, compromete todo o seu negócio. E aí é importante, no momento que está identificando certas dificuldades, né, às vezes não está conseguindo, às vezes, cumprir com as suas obrigações, às vezes de instituições bancárias, procurar o profissional para a gente fazer esse mapeamento, para que o profissional possa identificar quais são as principais, vamos falar, empresas, instituições financeiras que você vai iniciar pagamento, criar toda uma planilha para mostrar a sua condição, é muito importante. Então a gente tem as duas pontas, uma questão da organização e a outra questão das dívidas, né, dessas renegociações, que muitas vezes o produtor está ali endividado e faz uma renegociação sem um planejamento e acaba tornando ainda mais inviável, né, ou ficando ainda mais ruim, né, em relação à sua dívida ali perante a instituição financeira. Ricardo, nosso tempo está esgotado e passou tão rapidinho. Muito obrigada pela sua participação, que você tenha um bom 2021 e a gente conta com você aí no ano que vem, tá? Com certeza, te agradeço a toda a equipe da Sucesso no Campo. Foi muito bacana e produtiva essa parceria. Estarei sempre à disposição, toda a equipe nossa também da Agricom, estamos à disposição.
desejar a você, a toda a sua equipe, né, um feliz ano novo, a todos os que acompanham também Sucesso no Campo, que tenham muita saúde em 2021, né, e que a gente 2021 e que a gente também tenha muita prosperidade, né, que a nossa safra aí seja um sucesso como foi agora de 2020.